Agora na 89, Café com Chuville. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Café com Chuville aqui na 89 FM, a líder de audiência em Joinville. Eu sou o Leandro Schmitz, jornalista e editor do portal Chuville Notícias, e este programa é uma parceria aqui da 89 FM com o portal Chuville Notícias, que você já conhece, um ano no ar, com matérias e reportagens que você só lê e ouve no portal Chuville Notícias. Você já segue nossas redes sociais? Siga lá, Instagram, Facebook, e também participe do nosso grupo de WhatsApp, receber as nossas notícias, as nossas matérias direto no seu celular. Aqui, esse programa de todos os sábados, a gente sempre debate um assunto interessante. Esse programa também é transmitido pelo nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá. Acesse também outros bate-papos, outros vídeos muito interessantes para você saber informações que você também muitas vezes não fica sabendo em outros veículos de comunicação, só aqui na 89 FM. Então hoje eu quero convidar você para ficar aqui com a gente até o final. São 20 minutinhos de bate-papo, é coisa rápida, mas é um assunto que a gente vai debater hoje, final de semana aí, mas é um final de semana para a gente debater sobre algo que muitas vezes as pessoas não estão se dando conta, que é a expansão urbana de Joinville, algo que está regulamentado, muitos já discutido em Câmara de Vereadores, muitos já discutido até em audiências públicas, mas talvez você não tenha percebido o quanto isso impacta na sua vida, na minha vida, na vida de todos. O que isso impacta no dia a dia? É isso que a gente vai conversar sobre o dia de hoje. E para falar comigo aqui, do meu lado, novamente, a segunda vez aqui no programa, Arno Kunlen. Ele que é arquiteto urbanista aqui de Joinville, também muito atuante no Conselho da Cidade. Está aqui com a gente, muito bem-vindo novamente ao nosso programa, Arno. Eu que agradeço, Leandro. É bom falar com os ouvintes de Joinville. Maravilha. Então, assim, recentemente, você que tem aí nos escutado aí pelo 89, também no Chuville Notícias, você tem ouvido falar na expansão urbana da região norte da cidade, algo que já está até aprovado, né? E até outras regiões da cidade que estão ganhando notoriedade porque também está pensando em expansão, que é a região sul e também região oeste, região leste, ou seja, todas as regiões da cidade estão se pensando ou projetando expansões urbanas. Aí vocês perguntam, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o meu dia a dia? Eu digo que isso tem tudo a ver, porque a grande preocupação, não só em Joinville, mas de grandes cidades, é a questão da infraestrutura. Se você aí, morador do Morro do Meio, você morador do Paranaguamirim, tem dificuldade de pegar um ônibus, não tem tanta frequência de ônibus, ou até mesmo você, morador aí da zona oeste da cidade ou leste, que tem de repente uma falta de abastecimento de água ou de tratamento de esgoto, isso faz parte da infraestrutura urbana, que quanto mais se expande, mais dificultoso é, maior é o problema, maior gasto. Tô certo ou tô errado, Arno? É por aí que funciona essa expansão urbana ou espraiamento. Esse termo, a área de expansão urbana, está na Constituição desde 88, lá no artigo 182, que precisava de regulamentação. Já tentaram inventar aqui em Joinville outras formas de fazer isso. Antigamente, para você fazer uma expansão ou definir o limite do perímetro urbano, era muito fácil. Normalmente se pedia ao prefeito e ele atendia. E aí acontecia a linha do perímetro urbano avançar ou diminuir nas áreas de Joinville. Conforme, por exemplo, houve diminuição da área rural em determinados pontos, quando não interessava ao proprietário não pagar IPTU, que é muito mais caro que o ITR, Imposto Rural. Então, o que acontece? Todo mundo sabe que a área urbana vale muito mais que a área rural. Então, a área de expansão urbana, que é um instrumento de planejamento urbanístico, virou, em Joinville, um instrumento de ganhar dinheiro. É bem isso. Eu sou a favor das áreas de expansão urbana. Olha só, desde que sejam planejadas. A expansão urbana, o espraiamento do perímetro urbano, ele foi controlado em algumas cidades que tinham péssimo desempenho de planejamento. Vou citar uma. No final da década de 60, começo de 70, inventou-se um modelo em Portland, nos Estados Unidos, onde se chamou UGB, Limites para a Fronteira Urbana. Era permitida a expansão desde que, dentro do perímetro urbano, se atingisse adensamentos em relação à infraestrutura. Tem esgoto? Está sendo usado ou otimizado esse esgoto pela quantidade de pessoas que foi planejado? Não.
Você não vai ser possível aumentar o espraiamento urbano. Foi atingido o limite, então agora você pode. Por quê? Quando ninguém fez a conta ainda, e aí começa a haver esse problema que você comentou, quanto ao transporte público. O custo da passagem do transporte público é feito pelo quilômetro rodado. Se nós temos todas essas ampliações de perímetro urbano e necessariamente haverá a necessidade do atendimento do transporte público, quem vai pagar essa passagem mais cara pelo quilômetro rodado a mais? Ninguém respondeu essa questão. Outra, como é que é feito Tem uma parte no Estatuto da Cidade que diz o seguinte, que a valorização imobiliária de determinadas terras, por lei, ou produzidas pelo órgão público, deverão ter outorga onerosa de alteração de uso. Eu tenho que pagar um valor, que é quando a propriedade cumpre sua função social, para que eu recupere para toda a comunidade, e isso é ser solidário com toda a comunidade, do valor a mais que o meu terreno vai ter. Exemplo, um terreno rural vale R$10 o metro. Uma suposição. Uma suposição. De repente, por lei, vira numa área de expansão urbana. Do dia para a noite, ele passa a valer 20 vezes mais. E quando essa terra for beneficiada, luz, água e assim por diante, ela vai passar a ter 40 vezes mais o valor que tinha inicialmente. E Arno, a gente não está falando de pouca coisa, viu? Essa área de expansão urbana norte, que coberta aí, cobre aí, né, a região ali do norte do Aventureiro, Jardim Paraíso, Jardim Sofia, Piraberaba, aquela região ali. Nós estamos falando de um projeto já aprovado, já analisado pelo Conselho da Cidade, em expansão urbana de 21% da área urbana de Joinville, ou seja, é muita coisa. Então, se você imagina todo o território de Joinville, pega aí, Zona Sul, Norte, Centro e Oeste, enfim, agora você imagina ampliar só para a região Norte, mais 21% já consolidando como área urbana. Exatamente. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Não que toda essa área esteja consolidada como área urbana. Ela só estará consolidada assim que o proprietário pagar a outorga onerosa de alteração de uso. E essa outorga onerosa é essa parte que volta, digamos, para a sociedade. Exatamente. Alguma outra obra em outro local. Em tese. Deverá ser aplicado naquela região, obrigatoriamente. Acontece que o valor para essa outorga está calculado de forma correta? Não, que foi discutido teoricamente no Conselho da Cidade, né? Está correto? Não, quem é que fez essa contabilidade, por exemplo, do aumento da passagem? E tem coisas piores. As áreas de expansão urbana que estão aí sendo discutidas já o estavam há muito tempo. O interesse sobre essas áreas é muito antigo. Está correndo na Câmara de Vereadores um projeto de lei que é, se eu não me engano, o 15/23, que é o novo projeto de plano viário, onde todas essas áreas de expansão urbana não estão recepcionadas nesse plano viário. Mas a lei número 12.608, que prevê que para a expansão urbana sejam feitas algumas coisas, diz lá que obrigatoriamente o sistema viário e o planejamento viário da cidade deve ser contabilizado nesse projeto. Não estão. Esse projeto da expansão que agora está sendo discutido também para a Zona Sul, ampliando, e Zona Norte, de certa forma inverteu um pouco a lógica, porque a Zona Norte sempre foi mais industrial, Zona Sul mais residencial. A proposta de expandir a área urbana de Joinville para a Zona Sul seria para você colocar mais empresas, mais negócios, e para a Zona Norte mais residências para essa área de expansão. Isso é o que está teoricamente no papel das propostas. Já a região Oeste e Leste estão sendo discutidas e analisadas essas propostas. Também tem uma questão muito preocupante, Arno, porque na região Norte se concentram aí as nascentes, os rios que abastecem Joinville, né? E como que está sendo discutido? As áreas alagáveis. Também. Então há uma grande preocupação em você abrir esse loteamento, essa expansão urbana, onde se possam construir vários equipamentos entre casas, negócios, parques. Como que fica a proteção ambiental, Arno? Daqui, vamos estar falando aí de 20, 30 anos ou mais? Não, é muito mais curto se for mal feito esses projetos. Vamos lá. Primeira coisa,
Eu digo que eu não sou contra a área de expansão urbana. Inclusive, nós vamos precisar de alguma dessas áreas. Logo, logo. No outro programa que eu estive aqui, a gente discutiu sobre mudanças climáticas. Sim. Eu pergunto, será, e está sendo cogitado aí, que haverá um aumento do nível do nível de maré, certo? Vai atingir boa parte, já que Joinville tem mais de 20% do seu território com divisa com o mar, ok? Se aumentar, como é que fica todos os moradores da Zona Leste sobre o aumento do nível do mar? Inclusive a Vigorelli. Toda essa região vai ser afetada ou não vai ser afetada? Esse é um dado concreto. Se isso for acontecer, a Zona do Aventureiro, toda a parte da região leste que faz frente com a Baía da Babitonga vai ser afetada, ok? Parte do Boa Vista e assim por diante. Se isso acontecer, para onde vão essas pessoas? Se isso acontecer, então a área de expansão urbana serve como uma previsão, como um guarda-chuva. Porém, aquilo que o senhor mesmo falou, senhor Arno, a questão também passa pelo social. Isso. Porque quem disse, onde está escrito que essa área de expansão vai servir de uma futura moradia, ou se os preços desses imóveis vão estar acessíveis para essas casas que vão ser exatamente pelo evento climático. Exatamente. A casa nem será, ela não será desapropriada, ela será afetada por um evento climático, certo? Nesse caso, o Estado tem que ser solidário com a população, tem que prever um planejamento urbano essas situações, ou seja, ter um STEP, ter uma reserva de áreas que não sejam afetadas por alagamentos, que não afetem o meio ambiente, que não afetem nascentes, que não afetem rios e assim por diante. Então, nem toda a área de expansão urbana, delimitada em mapa, se presta para expansão urbana. No meu entendimento, essas áreas deviam ser descontadas já no projeto. Então, áreas alagáveis, áreas EPP, áreas de cota 40, ou seja, todas essas áreas já deviam estar limitadas no projeto de lei que prevê a expansão e elas deviam estar descontadas, sem poder ser usadas. Isso chegou a ser discutido no Conselho da Cidade lá no tempo, quando se começou a falar de Vale Verde, lá em 2016, 2015, foi discutido? Foi em 2017 e 2018, eu participei de todas as reuniões, certo? E lá, em determinado momento, foi solicitado isso. Foi guardado isso na gaveta e aí depois que ninguém fica fiscalizando, as coisas dão outras voltas. No caso específico da área de expansão urbana, ela é sim uma ferramenta de planejamento urbano. Ela não pode ser apenas uma ferramenta de ganho econômico. É isso que está acontecendo, certo? E aí, o custo disso, toda a sociedade de Joinville será solidária, ou seja, todo mundo vai pagar essa conta. Ou seja, quando eu por certas forças, fizer uma expansão de quilômetro rodado do transporte público, alguém vai pagar essa conta. E aí, em relação voltamos aí na questão de eventos climáticos, né? Mas Joinville ainda tem muita área dentro do perímetro urbano já estabelecido, muitas áreas que já são terrenos baldios. Voltou ao ponto inicial. Quando se faz a expansão urbana, ela deve ter algumas graduações para serem permitidas. Pergunto, esta área dentro do perímetro urbano é um vazio urbano? Por que passa ali ônibus, transporte público, tem esgoto sanitário implantado, tem energia elétrica, tem uma rede de educação, tem um sistema comercial funcionando? Por que eu não adenso primeiro essas áreas para depois ocupar áreas que ainda não tem nenhuma infraestrutura? Essa é a grande questão. E inclusive, eu digo assim, quando se fala em função social da propriedade, é que o valor da propriedade ele não é construído individualmente. A construção de valor de uma propriedade ele é uma construção coletiva. A sociedade toda participa. Quando eu tenho um terreno que não tem rua, não tem asfalto, não tem energia elétrica, não tem supermercado próximo, não tem escola próxima, esse valor é bem menor de um terreno que tem. Só que essa construção do valor da terra, ou do maior valor da terra, é uma construção social, não individual. Então, por isso, deve ter um entendimento que a propriedade tem uma função social.
Eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa comunista. Isso é constitucional. Lá no artigo 5º está lá, primeiro, a propriedade privada é cláusula pétrea. Todo mundo tem direito à propriedade privada, ok? Agora, o inciso posterior diz: deverá ser cumprida a função social da propriedade. É quando eu preciso dessa terra para o coletivo. E muita gente faz confusão desses termos, né, Ardo? Muita confusão. Então, isso a gente tem que entender. Isso já está, vamos dizer, em países mais evoluídos, essa questão não se discute, mano. E Arno, agora em relação a essa questão já consolidada, né? Região Norte já expandida 21%, região Sul já também com essa expansão já, Zona Leste, Zona Oeste, como que agora a sociedade pode fiscalizar, os órgãos, Conselho da Cidade, enfim, podem fiscalizar o que já foi decidido? Eu acredito que essa decisão pode ter reviravoltas. Em que sentido? No sentido seguinte, eu questiono até o Ministério Público se ele fiscalizou corretamente, se todos os itens constitucionais foram cumpridos na aprovação deste projeto. Exemplo claro, lá no artigo 42b do Estatuto da Cidade, diz que o plano viário e o sistema de transporte deve estar projetado nessas áreas de expansão urbana. Não estão. Não existe nenhum projeto desse, não está consolidado. Até numa audiência pública em 2022, quando foi apresentado o plano viário, eu fiz esse questionamento à empresa que estava fazendo o projeto. Como é que vocês recepcionaram as áreas de expansão urbana nesse projeto? A resposta foi simples. Não fazia parte do contrato o trabalho nessas áreas de expansão urbana. Meus senhores, nós estamos discutindo o futuro da cidade de Joinville e partes de ampliação, como você disse, 21% do perímetro urbano não estar considerado num projeto de plano viário, aí depois ficam reclamando da mobilidade. Parem, alguma coisa está errada. Cabe algum questionamento judicial, então? Cabe, o Ministério Público aqui está, não acredito que tenha feito uma fiscalização sobre toda a aprovação da lei, sobre os valores das outorgas, sobre todas as infraestruturas necessárias, sobre algumas obrigações, como por exemplo, existem outros, como quando a gente diz, existem espaços ou infraestruturas dentro do perímetro urbano, por que não são usadas? Não existem instrumentos dentro da lei que obriguem a utilização desses espaços? Não existem. Então, essas obrigações legais estão lá, faltam serem cumpridas. Principalmente em relação, como eu falei anteriormente, à proteção ambiental. Exatamente. As nascentes, os rios que abastecem aí as nossas casas, estão localizados nessa área de amplitude de 21%, né, Arno? Arno, infelizmente a gente vai ter que encerrar o novo programa, os 20 minutos correm rápido, mas eu quero te agradecer mais uma vez por estar de novo aqui no nosso programa, discutindo algo tão importante que a sociedade muitas vezes não está tendo tempo de acompanhar. Então aqui no Café com Chuville na 89 FM, é o momento da gente discutir esses assuntos. Você que nos acompanha aí nos nossos programas, tem visto temas relevantes, a gente sempre traz um convidado para a gente discutir esses assuntos e levar a informação mais mastigadinha, né? A informação com sempre imparcialidade, para você entender o que está acontecendo aí na cidade. Arno, mais uma vez, obrigado aí pelo nosso programa. Eu que agradeço, desculpe, mas o tema é técnico e às vezes a gente não consegue expressar com a qualidade de transmissão todas as ideias, porque o tema é extremamente técnico e de legislação urbanística complexa. E para você que se interessou por esse assunto, tá tudo aí na internet, né? Você pode procurar notícias, até mesmo no Chuville Notícias, no site da Prefeitura de Joinville, que agora abraçou essa ideia também em relação às zonas de expansão, principalmente a região norte, e você pode se inteirar melhor sobre esses assuntos. Gente, muito obrigado aí por você ter acompanhado até agora aqui com a gente no Café com Chuville na 89 FM. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, também o nosso canal do YouTube, se inscreva lá, compartilhe esse vídeo. Um bom final de semana para você. Nosso encontro está marcado para o próximo sábado, aqui na Líder de Audiência. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Café com Chuville. Café com Chuville.